Agora eu te convido a curtir com a gente uma entrevista muito especial, uma entrevista exclusiva com o Dr. Victor Sorrentino. Ele que é do Sul, estava aqui em São Paulo, tinha aí alguns compromissos, tinha alguns pacientes para atender e a gente aproveitou para ir até o cantinho dele, até a clínica, bater um papo esclarecedor. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, não são ditas nessa área de saúde, de qualidade de vida. Bom, ele acabou de lançar um livro e nesse livro ele coloca todas as verdades. Verdades que ele acredita e que ele contou pra gente. Olha lá. Oi, gente, olha, hoje a gente veio conferir um bate-papo muito legal a respeito de um livro que é lançamento do Dr. Victor Sorrentino. Ele é nutrólogo, é cirurgião plástico e no livro ele conta muita coisa bacana ligada à saúde, à prevenção de doenças, alguns mitos e muitas verdades. E a gente veio hoje conferir tudo numa super entrevista exclusiva do Você Bonita. Bom, como eu contei para vocês há pouco, agora a gente vai conversar com o Dr. Victor Sorrentino, que já me falou que eu posso chamá-lo de Victor apenas, para a gente bater papo, falar sobre coisa séria, gente. Saúde, a gente sabe que está em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo sabe disso, né, Victor? Mas poucas são as pessoas que, mesmo sabendo disso, prestam atenção se estão fazendo algo a favor da sua saúde. Então eu quero começar nosso bate-papo, que é um assunto muito bacana que você trata aqui no livro, inclusive um capítulo do seu livro, eu vou direto nele, que eu sei que é um capítulo que se alguém tiver folha, fala assim, deixa eu ler esse primeiro, que diz o seguinte: o que está engordando a nossa sociedade? Qual é o problema? Porque se a gente sabe que saúde é o mais importante, e eu acho até que a gente pode notar uma mudança das pessoas de quererem melhorar a saúde. Por que então a sociedade está engordando? Primeiramente, obrigado pelo convite, Carol. Um prazer poder compartilhar com os teus telespectadores aqui. Prazer é um prazer imenso meu, né? Porque eu gosto de falar sobre isso e é uma coisa que me preocupa muito, né? Sempre me preocupou. Na verdade, eu passei por uma situação de não ter saúde, não era nada sério, não era doença, e esse é o grande problema. Já que eu não estava doente, ninguém conseguiu me ajudar. Então aí eu comecei a entender que aquilo que eu estava inserido, a medicina que eu estava inserido, não tinha respostas para alguma coisa que não fosse doença. Se tivesse doença, talvez uma resposta, talvez algo a se fazer. Engordar, até pouco tempo atrás, não era visto como doença. Então o gordinho era o bebê gordinho, é o saudável. A pessoa gordinha é a gordinha feliz, né? Não é noiado, né? E a gente deixou passar um momento na história da alimentação que foi muito importante. Um momento onde as pesquisas não tinham tanto controle e verdades eram jogadas assim, talvez com alguns interesses ou não, né? Mas e aí uma população inteira seguiam aquelas verdades e acabamos do jeito que nós estamos, né? O que gerou realmente? Eu acredito que o início de tudo não foi o fato de industrialização, de sedentarismo, nem nada. Acho que realmente o início foi quando houve uma pesquisa e através daquela pesquisa de um pesquisador foi institucionalizado de que as gorduras eram vilãs. E aí a partir desse momento a coisa descabelou. Por quê? No momento que a gente tira a gordura do alimento, quem entram os carboidratos, não são as proteínas. Sim, eu já sei, eu li o livro e achei o máximo essa parte e ninguém para pensar nisso, né? Não, então o que se fazia mal? Se pegar a minha avó comia banha de porco, era manteiga, tinha gordura animal, né? Era ovo, era gema do ovo. A partir de um certo momento, o alimento que sempre esteve em contato com o ser humano foi demonizado. E aí o que entraram? Naturalmente, os substitutos, né? O alimento com baixo teor de gordura é muito ruim no paladar. Então começaram a se adicionar os químicos para que desse paladar a esse alimento, que são os carboidratos feitos das farinhas, as coisas industrializadas. Então uma coisa era bem simples de entender naquela época. Né? Naquela época, por que eu vou substituir algo que é natural por algo industrializado? E aí a sequência de erros depois disso, porque o erro aconteceu. A gente levou talvez quase 60 anos para conseguir entender que aquele erro era um erro, porque
Em 30 anos, nos Estados Unidos, o infarto, que era uma doença quase inexistente, virou a principal causa de morte. Só que ninguém olha para trás, né, Carol? É verdade. E agora? O que a gente vai inventar agora para curar o infarto? Tem que sempre pensar nessa cura, né? No remédio. Exatamente. Não no problema para a gente solucionar o problema. É. Porque ele acaba sendo mais difícil, né, doutor? Exige um pouquinho de, eu diria, força de vontade, né? De fazer algo para conseguir mudar. E é muito mais simples ir lá tomar um remedinho e falar, tô ótimo. Carol, as próprias pessoas hoje, elas estão se dando conta de que isso não está funcionando, né? Na medicina a gente sempre teve, eu aprendi isso, infelizmente, de que assim, chegou o paciente, tem que, é quase que eu sou um computador. Aí o médico fica bravo com o Dr. Google, mas geralmente a pessoa procura. Eu estou passando por isso, joga no Google. Olha, qual o remédio para isso? O médico hoje está fazendo muito isso. É claro que o problema vem da formação na universidade, o problema do quanto que se remunera, né? Essas questões, infelizmente, não são talvez imutáveis hoje, né? Mas a verdade por trás disso é que se a gente olhar só para o problema, agora, para o sintoma, a gente vai achar sempre um remédio. E aí talvez esse remédio lhe traga outro problema. Vamos trazer a história. O erro, a troca do alimento. E aí começou-se, não, deve ser o colesterol. E aí começou, remédio para colesterol, causa depressão, remédio para depressão, dificuldade de dormir, remédio para dormir. Aí compulsão de fome, aí gastrite, e aí vai. E obesidade. E obesidade. Infelizmente é um caminho que a gente percorreu que hoje a gente já compreendeu. Talvez a gente ainda tem muito a avançar, né? Esse assunto da nutrigenética e da epigenética, né? Epigenética é o seguinte, eu tenho uma genética para ser magro. Eu tenho genética. Se eu errar muito, eu vou engordar. Agora, se tu tem a genética para ter câncer, se tu errar muito, tu vai ter câncer. O mesmo erro determina diferentes fins ou não, né? Meios, dependendo da hereditariedade, que conta só cerca de 15%. Quase nada. É bem pouco. É muito pouco. Então tem muita gente que dá até desculpa, não, é da minha genética, eu engordo fácil, meu metabolismo é lento, esse tipo de coisa. E aí, bom, estamos desmistificando, é só 15%. É 15% a culpa da genética, Poxa, né? Tem muito mais que a gente pode fazer por isso, né? É que é muito difícil, né, Carol? Fazer as coisas corretas é difícil, demanda uma troca de hábito, porque a gente já está inserido num hábito completamente não vital, não tem como viver desta forma, né? É remédio atrás de remédio. Ontem mesmo eu atendi uma criança de 13 anos com pré-diabetes. Quando que na minha infância, na tua infância, a gente viu uma criança com 13 anos de diabetes? Era muito raro, assustador, né? E hoje é um problema muito sério. Assim, é seríssimo porque o número está aumentando muito, né? De crianças. Olha, ela com estava com 13 anos. Com esteatose hepático leve, mas não é aquela criança assim, obesa. Não, era uma criança gordinha. Só que os pais meus pacientes se atentaram para isso. Olha, vamos dar uma olhadinha. Ou a gente olha para dentro, cara. Ou não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Agora eu não sinto nada. Minha criança não sente nada. Tá ali, saudável, com excesso de gordura. Vamos dar uma olhada nos exames. Vamos ver o que está acontecendo por dentro. Porque uma coisa que eu planto hoje não determina alguma doença hoje, né? Talvez daqui 20 anos ou 10 anos. Sim, e às vezes até bem perto. Agora, você citou esse lance do carboidrato e é um assunto super importante. Ele parece muito simples e muito claro e, na verdade, é um assunto amplo, porque as pessoas se perguntam, bom, não posso fazer uma dieta radical, porque se eu tirar totalmente o carboidrato, a gente sabe também a quantidade de problemas que vão aparecer. Porque a gente precisa de carboidrato. Agora, o quanto a mais essas pessoas estão consumindo? O quanto a mais, então, onde está esse problema? Porque tudo hoje que a gente consome acaba tendo carboidrato? Quase tudo, Carol. É assim. Quanto a retirar, vamos colocar, dietas não funcionam. As pessoas estão cansadas de passar por medicamentos, dietas. De 93% a 96% de quem faz qualquer tratamento para emagrecer ou dieta para emagrecer, volta a engordar. Só que ninguém engorda de músculo, né? Então, quando a gente emagrece, perde-se gordura, perde-se músculo, qualidade óssea, o metabolismo pode ser piorado e depois eu engordo de quê? De gordura. Verdade. Então, não adianta fazer dietas radicais. Entender que o carboidrato precisa ser moderado é uma questão, assim, muito simples de entender. De manhã, eu como pão. No almoço eu como arroz, de tarde eu como pão, de noite eu quero ser light, como um pão light, carboidrato o tempo todo. É verdade. Então, assim, não é não ter carboidrato, é se tem o pão, mas tem frutas, tem vegetais, vamos
optar pelos vegetais. Não que precise excluir 100% do pão. Aí vai de pessoa para pessoa, individualidade. Nós né? vamos chegar no glúten ainda, doutor. Eu já vou te perguntar do glúten daqui a pouquinho. Mas assim, como exemplo, eu acho que funciona muito bem. O tempo todo, então, tem o carboidrato. E assim, não pode ser assim. Não tem como. É suco, mas é só ruim de má qualidade, que é o suco de caixinha. O carboidrato é aquele refinado da farinha, do negócio processado. Entendi. É o negocinho congelado, é o pãozinho de queijo. Que é tudo farinha branca, né? Não tem como ter saúde com isso. Às vezes eu estou magro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o magro pode infartar, o magro pode ter um câncer. A gente está errando no excesso de carboidrato. Né? Se no momento da manhã eu tivesse ovos, por exemplo, mais frutas, estou falando de outra coisa. A proteína ela tem uma função dentro do corpo de renovação. Então tudo que é o tijolinho da tua casa é proteína, a não ser a gordura de depósito que tu não tem, tu tá muito bem. Estamos lá na luta, a gente estava brincando aqui, né, menino? Estamos na luta. A gordura tem uma função e assim, existem aminoácidos que a gente não produz, ou seja, se eu não como, eu vou perder do meu corpo. Tá. Gordura tem uma função de dar energia, mas tem a função de fabricar hormônios, assim como a proteína, de lubrificar o nosso intestino, de dar substrato para formar células, para dar energia para o coração. Então a gordura tem outra função vital. O carboidrato só tem uma função, dar energia. Então eu tenho que modular a quantidade, porque proteína, se eu tomar de repente agora, eu comer 1000 calorias de proteína, talvez eu emagreça. Porque eu faço atividade física, meu corpo vai ter que processar ela, vai jogar para o meu músculo, para os meus ossos, para fabricar o hormônio da tireoide. Entendi. E o carboidrato ele vai me dar energia, importante para dar energia. E aí você tem que gastar essa energia. Exatamente. Aí não adianta eu me entupir de energia, porque eu não tenho, transbordo o tanque. Eu não estou utilizando. Então esse negócio de comer a cada 3 horas também, às vezes pode ser tiro no pé, tem pessoas que não são para isso. Depende do grau do metabolismo e que comida vai inserir em cada 3 horas. Entendi. Não é uma regra. Não é uma regra. A única vez que eu fiz isso na minha vida, orientado, foi um dos grandes problemas que me levantaram assim, uma hipótese de, tá tudo errado, eu acho. Foi depois de procurar muitos médicos, eu estava com muita falta de atenção, cansaço, prostração, e eu não era daquele jeito. Eu fui diagnosticado com déficit de atenção, eu nunca tive. E eu falei, tem alguma coisa errada, deve ser então a minha alimentação. Aí eu fui no médico que me orientou a comer cada 3 horas, falei, deve ser isso, com barrinhas de cereais e pão integral. Nunca engordei na minha vida, engordei quase 4 quilos naquela época. Eu falei, para. Tem alguma coisa errada. Proceder. Exatamente. Entendi. Isso então a gente pode colocar como um primeiro alerta para as pessoas, porque é claro, eu cito isso muito no programa e é importante que a gente tenha a orientação de um profissional. A gente começou, inclusive, falando a conversa de alguns problemas que nós enfrentamos com muitos profissionais. Como em todas as áreas, existem bons profissionais e profissionais ruins. Então, eu acho que também tem que ter um critério do paciente, de entender aquele especialista, de entender aquele profissional e procurar uma orientação. Como você falou, não tem regra. Então, a gente tem que se conhecer também, né, doutor? Eu procuro sempre, Carol, nas palestras, iniciar com assim, seja você o seu melhor médico. Eu não tenho condições, a minha consulta leva 1h30, mais ou menos. Eu tenho um nutricionista que trabalha junto, eu tenho um preparador físico que trabalha junto comigo. Mas, no geral, os médicos não têm isso. E, geralmente, a consulta médica, infelizmente, por outros motivos de convênio, tá? 15 minutos, 10 minutos. Eu não tenho como te conhecer melhor do que tu te conhece. Sim. Mas, para a gente se conhecer, a gente precisa, pelo menos, se interessar por saúde. E aí começar a entender de alimento, de atividade física, qual o efeito que acontece em mim se eu fizer uma ou outra coisa. Perfeito. Não, eu concordo. Agora, como a gente estava falando do carboidrato, vamos continuar no assunto do carboidrato, porque eu sei que o pessoal tem muitas dúvidas, e vamos para o glúten. Como é que surgiu essa história de aparecer um item chamado glúten e que se tornou um item tão importante? A gente sabe que existe a doença celíaca para quem tem intolerância ao glúten. E que hoje a gente consegue descobri-la, então talvez a gente até tenha notado que o número aumentou de pessoas com a intolerância, porque também aumentou, digamos assim, a facilidade para descobrir a doença. Podemos dizer isso. Mas eu queria que você desse a sua opinião do glúten. Se a gente deve tirar o glúten, se a gente não deve. Como você enxerga, então, o papel do glúten ou a retirada dele? Tá. Eu vou fazer uma analogia, que vai ficar bem simples. Adoro. Álcool faz bem ou faz mal para a saúde? Álcool eu acho que faz mal.
Tá, deixa eu completar. Álcool em excesso. Eu posso colocar assim? Mas o álcool em si não tem como metabolizar o nosso corpo, né? Tá. Ele vai intoxicar. Eu tenho que moderar o grau, a quantidade de álcool que eu vou colocar e o momento. Tudo bem, Tá bom. né? Isso todo mundo sabe. Agora, se eu pegar uma cerveja, um vinho e concentrar em 400% de álcool e só isso, fazer tu comer todos os dias, tomar todos os dias esse vinho, essa cerveja. Vai fazer mal. É incompatível. Sim. Então, o que aconteceu com o glúten, e não só com o glúten, com vários alimentos, é que o processo de evolução causou a involução de muita coisa. É muito agrotóxico, é muita modificação do solo e em alguns alimentos, cereais principalmente, a modificação genética. Tá? Esse aperfeiçoamento genético causou algumas coisas que a gente não esperava. Tá. Uma delas é a concentração de glúten dentro do trigo. O trigo mudou, os cromossomos mudaram, a forma do trigo, o cultivo modificou. Então, num alimento que não era ruim de todo ruim, mas também nunca foi ótimo. O álcool, por exemplo, tá? Não vou comparar o álcool, porque as pessoas falam, mas então não tem nada a ver, um é álcool, é droga. Tá, não. Um alimento que nunca foi ótimo. Tá. Modifiquei e ele se tornou ruim. Modifiquei, se tornou ruim e eu faço as pessoas comerem de manhã, no almoço, de tarde, de noite. Não tem como ter saúde. Então tem pessoas que têm maior sensibilidade. Um alimento ele tem 3 graus de incompatibilidade com a gente. Ou ele pode causar simplesmente intolerância, que é o quê? Intestinal. Tá. Eu tenho cérebro, eu tenho rim, eu tenho pâncreas, eu tenho outros órgãos. O intestino é um dos órgãos. Então chegou lá, causou mal ao meu intestino, intolerância, diarreia. Nem todos apresentam diarreia. Tá. Aí é um outro problema. Segundo, eu posso ter uma alergia, posso morrer com o alimento. Camarão, por exemplo, eu como edema de glote. Bom. Terceiro, que o mais importante, são as hipersensibilidades, que se falam muito por aí. Mas isso aí é mito, porque falta estudo. Não tem nada disso, nada melhor do que a pessoa testar. Pô, tá com dor de cabeça, dificuldade de engravidar. Olha, só nesta semana, por acaso... Dificuldade em engravidar, jura? Nessa semana foram 3 que engravidaram comigo, porque já tinham feito todos os testes, não tinham problema nenhum. Por que eu não engravidei? Eu falei, será que não é um alimento, alguma coisa que pode estar acontecendo? Vamos olhar para onde ninguém olha. Não deu outra, é simples de entender as coisas, né? Eu fiz, aí eu recebo mensagem, eu vou te provar, vou te mostrar depois. Quero ver. Você ficou super feliz, claro, né? Que maravilha. Imagina, eu não vou ficar feliz. E você tirou o glúten dessas pacientes? Eu falei assim, quem sabe se, olha, vamos entender que é um alimento que é ruim para ti. Tá. Tenta, 3 meses sem marido e mulher, vocês vão melhorar em muita coisa. Não precisa viver a vida inteira sem, mas desse período, resolve. Tenta, tô com enxaqueca, tenta ficar sem. Bom, tô me sentindo inchado, tenta diminuir, por quê? Porque tem substituto, não tem nada lá dentro que seja essencial à vida. Essa é a questão. Se uma pessoa tem incompatibilidade com ovo, por exemplo, um ovo é um excelente alimento. Então vale a pena a gente investigar mais, né? Olha, vamos ver se realmente ele faz mal para ti. Agora, o que tem dentro do trigo que não tem em outros lugares? Não tem nada. Entendi. É um carboidrato. É um carboidrato ruim. Dá para comer? Dá para comer. Tem pessoas que não podem nem encostar. Tem pessoas que podem achar o equilíbrio daí. Carol, depende muito de cada um. Não adianta eu não vou tirar porque eu não tenho intolerância. Não interessa que não tenha intolerância. Se ele está te fazendo mal, vamos investigar, né? É o teste, eu sugiro que as pessoas façam um teste de 20 dias. E veja como estão se sentindo. Como se sentindo. Então, por exemplo, se a pessoa não tem esses efeitos que você citou, não senta nada, e consegue colocar com equilíbrio um pouco... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem gente que não é bota um pouco condenável, mais. mas Não. desde que não cause nenhum problema. Então, a gente pode começar por algumas coisinhas simples, como você citou, a enxaqueca, mas assim, simples eu quero dizer que para quem tem... É horrível. É horrível, é péssimo. Enxaqueca, então, um desconforto, tá tentando engravidar, então... Constipação, E aí cansaço, faz o teste. Até queda de cabelo. Mas tem muito estudo na literatura. Queda de cabelo também? Alterações de tireoide. Ele está, então, mas não déficit pelo de atenção, glúten também. Déficit de atenção. O que estava acontecendo comigo naquela época lá? É um excesso de farináceos. Eu fiquei 3 anos sem encostar. Minha vida é outra. Hoje em dia eu posso comer, mas eu encontrei o meu equilíbrio. E dizem também que se a pessoa também ficar um tempão sem comer, quando ela volta a comer, se ela come um dia, ela passa mal, assim? Isso é verdade? Pode ser verdade, mas vem cá.
se tu ficar um tempão sem comer uma maçã e comer, tu vai passar mal? Não. Não, é um alimento bom. É. Se eu ficasse um tempo sem comer uma coisa que é ruim pro meu corpo, a hora que ele entrar novamente, o corpo vai me mostrar. Quanto melhor eu tô de saúde, então eu posso viver ruim na AM, eu posso viver assim, ó, onde eu não percebo nada que acontece comigo, Entendi. vai acontecendo, vai entrar de 3 a 7 toneladas de alimento durante a minha vida. Vai entrar lixo também, e coisas boas. Ou eu posso ser saudável e perceber tudo aquilo que me faz mal. Ônus e bônus. Eu vou ter mais saúde, mas talvez não é o que muitos querem, né? E compreendo cada um. Cada um tem a escolha, Isso, né? né? Mas faz todo sentido isso. Se não fosse ruim, não ia passar mal mesmo, ficando um tempão sem comer. É. Tinha pensado nisso também. Mas também assim, ó, depois quando passa mal na primeira vez, assim, e depois consegue aprender em qual momento dá para colocar, que tipo de veneno dá para colocar. É o álcool, né? Eventualmente eu posso usar, tomar, convívio social. Tem gente que não pode, o alcoólatra não pode, não é mesmo? Sim. Então, tem pessoas que não podem. Entendi. Cada um vai ter aí a sua quantidade, o seu peso, o seu equilíbrio. Isso. E é importante também encontrar o equilíbrio nessa parte. Agora, saindo um pouquinho do carboidrato, que deu para entender muito bem, os exemplos citados foram ótimos. Tem uma coisa que eu considero muito importante e que todos os dias eu paro para pensar nisso e agradeço por ter um bom sono toda noite. E o sono, de fato, eu coloco como uma das coisas mais importantes da vida. E não tem outro jeito, né, doutor? Não tem como o dia seguinte ser um dia bacana, um dia produtivo, um dia legal, se você não tiver uma boa noite de sono. Como é que isso impacta, então, na nossa saúde diretamente? É muito. Muito, né? Porque hoje, 1/3 da vida do ser humano era para ser dormido, né? Hoje em dia fica bem complicado porque se encurtou o tempo que eu tenho para dormir, que eu tenho afazeres, eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar, enfim. Mas quanto menos horas de sono, todos os estudos são unânimes, mais doenças. Então só isso devia ser um baita de um alerta pra gente, né? Mas o que acontece? Se a gente tem interferência de hoje eletricidade por tudo que é lugar, não era para existir, ótimo que existe, né? Mas é luz artificial. Então o nosso corpo de noite, em vez de perceber que é noite, ele não percebe mais, porque tem luz, ele fica, será que é noite ou será que não é? Entendi. Existem até óculos hoje que a gente coloca e pelo menos enganam um pouco o cérebro e fazem ele perceber que aquela luz mais intensa não é entrando, ainda a pineal entende como pode ser à noite. Olha que interessante. Então, isso é simples, né? Então, se a gente conseguir vamos pensar os avós, é a mesma coisa. O sono era completamente diferente porque a quantidade de informação era diferente, não tinha computador, televisão era pouco. Hoje é muita coisa, muita coisa. Se a gente não conseguir descansar o nosso cérebro, não tem como ter saúde. É simples de entender. O único horário que o corpo tem tempo de pensar nele mesmo, sem Victor ou Carol mandar, é durante o sono. É onde passa-se um scanner, né? Olha, tá com uma célula tumoral, vamos resolver. Temos que produzir os hormônios anabólicos, que são construtores no corpo. Vamos produzir. Vamos relaxar, memória, enfim, uma série de coisas acontecem. E se a pessoa vai perdendo qualidade do sono, mas eu acordo durante o sono 2 vezes para urinar, durmo muito bem. Já está errado. Não é o momento de urinar. Não é para acordar. Não é para acordar. Né? E hoje é muito comum isso. Mas eu durmo bem, mas eu acordo muito cansado. Não está dormindo bem. A gente não sabe, a gente não lembra, né? Então, tem alguns sinais que nos mostram um cansaço em demasia. Primeira coisa que a gente deveria pensar, realmente, né, antes do alimento, será que eu tenho uma boa noite de sono? Isso é uma prioridade. E é uma prioridade mesmo. Número 1. Porque ali do sono vão partir uma sequência de coisas que não aconteceram durante o sono, que vira uma bola de neve. E aí vai, uma coisa atrás da outra. E o que você, assim, sugere como dica, apagar as luzes, desligar a TV, fechar os olhos, tem alguma meditação, alguma coisa que pode ser feita para ajudar? Porque eu acho que as pessoas também até são um pouco orientadas, né? Elas até sabem, tem que desligar a TV e tal, mas, poxa, queria tanto assistir aquilo, aquilo me entretém, que tédio, então tentar ficar dormindo com tudo apagado, né? E parece que isso incomoda e aí a pessoa desiste na primeira semana, né? Mas tem alguma dica? Tem. O mais importante de tudo é que, assim, para sono eu preciso ter escuridão e silêncio. Isso é muito importante.
Segundo ponto, eletrônicos, né? A gente tem uma quantidade absurda de eletrônicos. Nosso cérebro funciona por eletricidade. A gente mede, né, do eletroencefalograma. Nosso coração também. Quanto mais eletricidade perto de mim, próximo a mim, pior. Então, para quem mora muito próximo a antenas de telefone, tem que encontrar meios de bloquear. Tá? É muito importante. Nosso celular, nosso microfone está funcionando aqui como? Né? Tem eletricidade, está chegando lá na câmera, está chegando a vocês, né? Vocês estão nos ouvindo. E a imagem é a mesma coisa. Está chegando a vocês. De onde vem essa energia, essa imagem? Né? Por antenas. Isso interfere, então? Interfere bastante. Um dos males hoje que a gente está passando é a poluição eletromagnética. Então, tentar diminuir dentro do quarto, pelo menos. Eu passo o dia inteiro. Aí eu vou dormir com o iPad no meu colo, com o notebook no meu colo. É complicado. Celular. Então, diminuam essas luzes. Tenta apagar a televisão, silêncio, não ter roteador dentro do quarto, isso é fundamental, não dá para ter. Telefone sem fio ao lado da cama, não dá também. Procurar botar no modo avião, se possível, né? Meninos, vocês estão pensando em tudo isso? Quantos que ele já falou que a gente está fazendo errado? Mas isso tudo influencia bastante, né? Tem gente, isso é tudo bobagem. Isso é ciência, né? Quer fazer, faça, não quer. Melhora a qualidade do sono, por mais que não perceba, né? A longo prazo isso acontece. É interferência, no momento que não deveria ter interferência. Já vivemos num mundo diferente, né? Então, vamos dançar conforme a música, vamos nos adaptando. Não tem mais como ser escuridão plena, desde as 7 horas da noite, não tem mais como. Né? Mas pelo menos no horário de dormir, isso seria importante. As horas de sono, elas podem variar, né? Varia. Das pessoas, assim, não dá pra dizer, assim, você tem que dormir 8, você tem que dormir 9, você tem que dormir 5. Assim, por estudos até daria, viu, Carol? Vou dizer de 7 a 8 horas, né? É o mais saudável. O mais saudável. Tá. O que seria interessante era dormir antes da meia-noite, porque cada hora antes da meia-noite equivale a mais horas de sono depois da meia-noite, por causa de picos hormonais. Acontecem em um período ali próximo à meia-noite, depois das 2 da manhã. Então seria interessante antes da meia-noite deitar e dormir. E se tiver, mesmo assim, sinais de que a gente precisa mais do que hábitos, né? Trocar hábitos ali noturnos. Olha, mesmo assim não consigo, o sono é agitado, uma série de coisas. Pensar primeiro no que está faltando para o corpo. Isso é muito importante, né? E não, agora eu vou no remédio. Não. É melhor tomar suco de maracujá, tudo chá, que tiver chá, melhor, que ainda são fitoterápicos que não causam nenhuma dependência, né? Para depois pensar no que falta dentro do corpo, que aí a gente tem uma série, a partir de uma certa idade, os hormônios vão declinando, nossas limitações vão aumentando, né? E tem o hormônio do sono, existe isso. Então, se a pessoa não estiver dormindo, vamos pensar primeiro na natureza. O que está faltando dentro do corpo? É um remédio ou o que ele tinha? Muda tudo. Olha só. Não perca amanhã a continuação desta super entrevista com Vitor Sorrentino, a polêmica da melatonina. E essa foi só a primeira parte da nossa entrevista. A continuação você acompanha amanhã. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa polêmica aí que eu falei. Polêmica da melatonina. Obrigada, querido Dr. Vitor Sorrentino. Quem quiser ter mais informações, o Insta dele é @doutorabreviado, Victor com C, Sorrentino, tudo junto. Doutor abreviado, Victor Sorrentino. Agora chegou um momento muito legal do programa. Quem acompanhou o programa ontem e assistiu a primeira parte da entrevista com o Dr. Vitor Sorrentino, muita gente escreveu pra gente, muitos comentários, a gente sempre fica muito feliz, né, que você tem aí essa participação, isso é muito legal. Hoje, a gente vai exibir agora, mais precisamente, a segunda parte dessa entrevista, que foi uma entrevista muito interessante, até porque o Vitor acabou de lançar um livro que em muitos capítulos, o livro é incrível, gente, o livro é gigante, inclusive eu mostro aí na matéria, e a gente tentou abordar os pontos mais polêmicos, os pontos principais ligados aí à nossa saúde, ao que a gente está vivendo, o que está virando moda, o que realmente tem efeito, o que é mito, o que é verdade e, inclusive, a polêmica da melatonina. Isso tudo você acompanha agora, pode rodar. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum convidado do Você Bonita,
Mas vou fazer para você, é um assunto que você trata no livro, eu achei muito interessante, eu acho que o pessoal de casa tem que ter essa orientação e tem que saber. Quando você fala hormônio do sono, você está se referindo à melatonina? Sim. Especificamente? Especificamente. E a gente sabe, e para quem não sabe, é uma informação, que melatonina não é proibida no Brasil. Mas fora... Qualquer lugar. É liberado, a gente pode comprar em qualquer lugar. Então, quem viaja, quem já trouxe melatonina, quem já, enfim, já teve a orientação para comprar, para usar, por isso que eu quero trazer o assunto. Você pode dizer que você é um defensor dessa melatonina, que assim, ajudaria muito as pessoas se a gente tivesse a melatonina ao alcance aqui no Brasil, ou mesmo para o uso diário? Pode usar todo dia essa melatonina? Carol, assim, esse assunto me tira do sério, né? Porque do sério é ótimo. Me tira mesmo, porque a melatonina a natureza colocou no nosso corpo não por acaso, né? O nosso cérebro produz durante a noite para que a gente durma bem, é o maestro do sono, tudo acontece no sono mediado por ela. E durante o dia a gente tem uma produção intestinal. Ela tem diversas funções, é um dos hormônios mais importantes para a gente. Por um ou outro motivo, há muito tempo atrás, foi proibido e ninguém sabe explicar exatamente por quê. Porque não existe alguma informação correta sobre isso. Se ligar para a Anvisa, ninguém sabe dizer nada. Coincidentemente, o Brasil é o maior vendedor posso falar o nome? De um remédio para dormir do mundo. Que é um remédio que todo mundo toma, que não é para dormir, é um remédio que foi desenvolvido para outra coisa, e o efeito colateral dele é dar sono, então as pessoas usam para dormir. Coincidentemente. Quer dizer, então uma pessoa que está com falta de qualidade do sono, ela pode tomar um remédio controlado que causa dependência, já foi comparada a dependência a algumas drogas, inclusive, antes do que uma coisa natural. É o nosso próprio corpo. Eu não indico que todo mundo use, de maneira alguma, né? Mas, nos Estados Unidos até tem bolinho com melatonina, tem shakezinho de melatonina para a pessoa viajar. Olha só. Quando que vamos fazer comparativamente, vamos pensar, não, mas aí todo mundo vai comprar. Mas todo mundo compra remédio para dormir. Seria errado todo mundo usar melatonina? Seria errado. Depende da idade. Assim como também é errado todo mundo tomar remédio para dormir. Exatamente. E todo mundo, nós somos o maior consumidor do mundo. Então é um absurdo, nós temos um país que não há motivo para ser proibido uma coisa natural. Não é natural, é fabricado. Fazer o quê? O remédio para hipertensão também é fabricado. O diabetes também é fabricado. Ele tem que ser encapsulado, digamos assim. Tem que ser. Só que a melatonina é extremamente barata e não tem patente. Tudo que a natureza nos provém não tem patente. Eu não posso pegar a vitamina C, só eu que produzo, Carol. Não, ela está na natureza. Qualquer um pode produzir. Não gera dinheiro para ninguém. Nem para a indústria farmacêutica, nem para impostos. E aí a gente chega numa situação de uma coisa natural que custa $5 nos Estados Unidos. Aqui é proibido. Porque qualquer um produziria, qualquer farmácia de manipulação poderia comercializar. E é tirar dinheiro de grandes indústrias farmacêuticas. Agora, te pergunto, se a pessoa está com dificuldade de dormir, de sono, de ter uma noite bacana, de ter mais qualidade de vida, e ela viajou e ela comprou fora, ela pode tomar melatonina. Ela não vai fazer mal. Não, a pessoa tomar melatonina, consumir. O ideal mesmo, Carol, vamos pegar assim, eu sei que não são todos que têm condição de consultar com pessoas que tenham esse entendimento, né? O ideal seria primeiro mudar hábitos de vida, tem que fazer atividade física, se alimentar corretamente, fazer aquelas coisas que eu te falei para dormir. Segundo, seria ideal consultar alguém que entendesse do assunto. Mas não tem condição de fazer isso aí. Se tu for, vamos pensar de outra forma para eu não me complicar. Eu não vou cair em remédio 1000 vezes melatonina. Entendi. Mas mudar os hábitos é claro que é sempre o primeiro plano. É fundamental. E você citou agora uma coisa importante, que é a atividade física. Eu te acompanho pelo Insta, eu te sigo há um tempão, eu amo atividade física e pelo que eu vejo você também curte, você pratica. E a gente sabe que a atividade física é tudo de bom. Quando você encontra uma coisa que te dá ali um prazer, que te coloca pra cima, que te deixa animada, é muito bacana. Não só os efeitos estéticos, mas pra nossa saúde. Você acredita que a atividade física pode ser considerada um dos itens principais
para cansar, né? Porque se a gente fala, a gente trabalha o dia inteiro, não, tô cansado. Mas o cansaço de uma atividade física é diferente do cansaço de um dia de trabalho. Completo. E é isso que pode mudar a vida de uma pessoa para ter, de repente, muito sono e dormir bem? Também. Porque eu noto isso, que quem fala que dorme mal é que não pratica exercício. Também. Então eu fico fazendo esse tipo de comparação. Você acha que a gente pode colocar assim? Não, sem dúvida nenhuma, né? É fundamental. O ser humano, como qualquer animal da natureza, não foi feito para ficar sentado o dia todo. Né? Nenhum animal faz isso. E nós somos animais. Nossas articulações precisam de movimento. A gente precisa, o nosso coração precisa de alterações de movimento. Então, o nosso corpo ele foi feito uma máquina para caminhar, para pegar peso, para não pegar carro. Ok, estamos de carro, tenho que trabalhar sentado, eu tenho que dedicar pelo menos algum momento do meu dia que já é algo artificial, já não é para tapar o sol com a peneira, mas é o que a gente tem. Eu tenho que encontrar algum momento do meu dia para fazer qualquer atividade física. Por que eu digo qualquer? Tem as melhores, né? Tem, mas na hora que a gente orienta o grande público assim, faça musculação. A pessoa diz, eu não gosto de fazer, não vou fazer nada. Vai caminhar, conversar, jogar conversa fora. Depois de um certo tempo, você vai ver assim, olha, realmente eu tô perdendo tempo, tô indo lá, tá servindo para fofocar, mas só isso. Não tá dando resultado. Vamos aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que realmente adiante. Uhum. É essencial, não tem vida. É assim, mas eu nunca fiz atividade física e vivi uma vida inteira. Eu podia viver muito melhor. Teve sorte que não teve complicação por causa disso. Mas a vida poderia ser muito melhor. Muito melhor, bem diferente. É fundamental hoje, Carol. Assim, mas eu não consigo todos os dias. Não, comece com um dia, que seja 2 dias. Não é possível que no final de semana, a pessoa trabalhe todo final de semana e não consiga. Vai, pega a sua família, vai olhar a árvore, vai olhar o cachorro. Comece de algum jeito, né? Tem que fazer alguma coisa. Não, eu concordo com você, por isso que eu toquei nesse assunto. Porém, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, já que a gente foi de carboidrato, foi de glúten, a gente vai passeando por tudo. Gente, o livro é muito bacana, no final eu vou contar pra vocês, aí vou dar a minha opinião, porque eu também acho que é importante, né? Depois de ler, não li inteiro, não terminei, porque é o tamanho do livro. Formação pro resto da vida. Mas eu li partes assim, que me interessavam até pro nosso papo e pra minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, já que você citou rapidamente o ovo, e o ovo já foi vilão há muito tempo, e a gente sabe que o ovo é bacana, aliás, é uma delícia, vamos colocar assim, e é a comida preferida do meu filho. Aí, a gente pensa ovo, e aí eu sei que todo mundo de casa pensa assim, como é que o ovo pode ser tão bom? Você falando que o ovo foi vilão por causa do colesterol. E você dá uma atenção muito interessante no livro a respeito do colesterol, que eu achei fantástico, eu já conto pra vocês como ele começou. Ele começa dizendo o seguinte, peraí, só esqueceram de estudar que o colesterol vem dos carboidratos e não da gordura. Começa uma coisa assim, você faz uma brincadeira, porém, claro, sério, que eu vi assim, oi... Vamos entrar nessa parte, doutor. Isso é muito importante, porque a gente lembra que a gente falou das gorduras lá e carboidrato. O que aconteceu aí? Obviamente que se aumentou o carboidrato, e aí a gente começou a ter disponibilidade de parâmetros sanguíneos, começaram a medir e o colesterol começou a elevar. Qual era o problema? Já que a gordura foi demonizada, aumentou o infarto, assim, deve ser o colesterol. E aí começaram a bater no colesterol e desde então se desenvolveu remédios e venderam muitos e ainda vendem, né? Pro colesterol. Pro colesterol. Só que o grande problema, a gente não resolveu o problema do infarto. Continua sendo a doença que mais mata e incontrolável, baixando o colesterol. Então, já está mais do que na hora da gente entender que esse não é o foco, né? Esse não é o foco. E segundo, muito importante, toda vez que alguém lhe aconselhar a parar de comer gordura por causa do colesterol, ele está cometendo um erro grave. Ele não faz ideia de onde vem o colesterol. Então ele não consegue tratar uma pessoa realmente. O colesterol vem de carboidratos. É um álcool, não vem de gorduras. Uau! E inclusive se eu comer gorduras de boa qualidade, eu vou melhorar o perfil do meu colesterol. Então a história de gordura não tem mais sustentação. Acabou, não tem sustentação. Então digamos assim, gordura e colesterol. Mas claro, gordura em excesso também tem seus problemas. Claro. Então não é que quer dizer que, não coma gordura livremente. Não, claro. E tem gorduras e gorduras, Carol. Tá. Estou falando de gordura da gema do ovo, que é excelente para o colesterol. Excelente. Nunca houve um estudo mostrando que ovo causa infarto, aumento de colesterol, piora do colesterol. E ficou informação, na medicina fica. Eu levei essa informação da faculdade sem nunca ter ouvido isso aí. O estudante de medicina aqui, menos de 4% tem uma aula formal nos Estados Unidos, sobre nutrição, imagina no Brasil. Mas como é que ele fala com propriedade do colesterol? Você não sabe o que é isso.
Tá. Não sabe de onde vem, que alimento que vem. O colesterol é fundamental à vida. O leite materno é quase que inteiro colesterol. O ovo tem colesterol. A gente precisa de colesterol para produzir nossos hormônios esteroidais sexuais. A gente precisa de colesterol para energia, para desintoxicar o corpo. Nosso corpo produz colesterol. É claro, nós não estamos falando de números absurdos de colesterol, porque daí é erro alimentar, é carboidrato em excesso. Agora, o colesterol ficou um mito jogado, é o mito do colesterol que hoje está insustentável, porque a gente não resolveu. Não, você está falando algo que eu tenho certeza que muita gente vai fazer assim, como assim? Como assim? Então o fato da pessoa diminuir gordura, mas aumentar carboidrato, não vai adiantar nada, vai continuar tendo colesterol. Piora o colesterol, né? Porque o colesterol alto, em muitos estudos, está associado à sobrevida, à vida longa. Ah, é? Vamos pensar as pessoas que comem foca lá, que comem o próprio paradoxo francês. Só é paradoxo porque ele está vivendo no paradigma, para quem está vivendo um paradigma errado. Porque o francês come muita gordura, gordura animal, é manteiga, ele tem muito peixe, gordura no peixe, azeite de oliva. Essa gordura nos causa longevidade, melhora o perfil do colesterol, melhora o HDL, faz com que a gente tenha mais energia. A pessoa não engorda com isso, né? Com a gema, com o abacate, porque com são gorduras o coco. naturais, essas mais próximas, né, Isso aí. da natureza. A mesma gordura do boi não é de todo ruim. A do porco também não. Agora vamos pegar um óleo, não estou falando de óleo, um óleo que foi criado óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, são óleos que não existem na natureza, teve que ser fabricado. Esse tipo de gordura é extremamente deletéria. Não estou fazendo apologia, coma bastante gordura, mas é que ninguém mais come gordura. Se eu não como gordura, eu como a ruim, porque é a que está inserida nos alimentos. E aí tira todo o atraso no carboidrato. Aí tá o problema. Porque quer sabor, né? Sim. Precisa do sabor. Então, em algum lugar a gente deposita, né? Carol, já faz mais de 6 anos que eu como aproximadamente 4 a 5 ovos por dia. Eu tento elevar o meu colesterol. Eu tento, porque pelos meus parâmetros de estudos, as pessoas mais longevas têm insulina baixa, o que é isso? Pouco carboidrato. Tem HDL alto, o que é isso? Gorduras de boa qualidade, entrando essas que eu citei, do peixe também. E tem colesterol mais alto do que os mais baixos. Se a gente comparar... Digamos assim, o HDL um pouco maior do que o normal e o LDL controlado. Isso aí. Um equilíbrio também, porém, mais alto. Como tu deve ter lido, nem o LDL hoje pode ser considerado de todo deletério, ruim para o corpo. Que também faz hormônio. 11 tipos de LDL a gente tem, só 2 são ruins. Os outros 9 são bons. É claro, existe uma relação, eu preciso olhar os triglicerídeos, eu preciso olhar a insulina, é complexo, não é assim, mas então teu colesterol bom, tô alto, tá 240, ele tá falando que não tem problema? Não, nada disso, precisa ser avaliado, porque só concentrar todas as atenções em colesterol, eu vejo colesterol, se eu não ver insulina, não adianta muita coisa. Só que quem vê insulina é endócrino, quem vê colesterol é cardiologista. Não tem comunicação. Entendi. Aí tá o problema. Aí que tá o furo. As informações não estão cruzando. E posso garantir, assim, do que eu escuto, apresentando o programa há quase 5 anos, que as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas então peraí, tá tudo errado. Aí, os diabéticos, por exemplo, nunca pararam para pensar nisso, então, do lance, porque todo diabético toma remédio para colesterol. No Brasil, não é verdade? Eles não sabem mais metabolizar carboidratos, diabéticos. Já tem esse problema sério. Então é claro que vai ter o colesterol alto. Vai ter possibilidade de alterar o colesterol. Então aí, neste caso... Porque eles erraram em carboidratos. Entendi. Tem que fazer o controle do carboidrato. Gente, não tem saída, não tem saída. Massa é uma controle. Delícia, mas vamos comer direitinho. É controle, dá pra comer. Vitor, tu come? Eu como, não tem problema. Mas eu sei o momento de entrar, eu sei o momento que não deve entrar. Não existe equilíbrio, né? A gente vive num desequilíbrio. Essa é a verdade. E é fisiológico. Eu não posso equilibrar o mesmo de carboidrato, o mesmo de gordura, de proteína. Vai dar errado. Eu tenho que entender qual o meu equilíbrio desequilibrado, né? Entendi. É um pouco de carboidrato, eu posso exagerar um pouquinho mais, eu faço mais atividade física, eu me cuido mais do meu estresse. Isso são individualidades. E a atividade física também ajuda a melhorar o nível de colesterol. Muito bom, né? Então, imensamente. aí, mais uma vez, a atividade física entrando em conjunto com esse nosso papo. É fundamental, Carol. Fundamental. É demais, vocês estão gostando? A cara da Ju. Gostaram da aula? Uma aula, né? É muito bom quando a gente aprende. Que tem gente que gosta, a gente não gosta nem de ouvir, mas... Não, mas o público do Você Bonita eu tenho certeza que está gostando, porque é realmente
como é que a gente vai dizer isso? Mas é um programa ali que as pessoas que estão assistindo estão interessadas nessas informações. Claro que é muito importante, que é o que a gente disse no início, que eu concordo. A pessoa tem que se conhecer, tem que saber quando tá bem. Se faz uma coisa e não tá bem, então peraí, vamos repensar. Se faz e tá legal, poxa, por que não continuar fazendo se é muito bom? Agora eu quero, assim, mais pra gente finalizar o nosso caso, eu falo assim, meu Deus do céu, ela vai ficar aqui me entrevistando o dia inteiro. Se tu deixar a galera Você fala tanto, fala. Não, e eu fico ouvindo porque eu acho fantástico. Não, tá maravilhoso. Mas o que eu queria que você dissesse é o seguinte, como a gente já entendeu onde está o problema, por que é tão difícil as pessoas terem um autocontrole? As pessoas olharem e falarem, chega, eu comi o suficiente. Não, hoje eu não quero esse doce, eu não quero esse carboidrato. Hoje eu vou optar por isso. Aí outro dia eu como aquilo, porque a minha cota da semana já foi, porque a gente sabe que nós temos limites. Por que as pessoas descontam na comida outros problemas? É o mais fácil, isso é muito importante. E aí a gente entra em outra história, a história do estresse, que é muito importante. Porque para o nosso corpo, o hormônio do estresse, que é o cortisol, é uma prioridade. Para que quando ele se acelerava, quando eu precisava fugir de um animal, eu precisava caçar, é uma luta, né? Então eu tinha picos de estresse em alguns momentos do dia ou alguns momentos da semana. Então a gente tinha um pico de estresse de dia para acordar e ia declinando, eventualmente tinha um pico e voltava e de noite eu durmo. Hoje em dia não existe mais isso. Então a pessoa tem um pico de manhã, tem um pico no meio da manhã, é telefone, é trânsito, é briga com o namorado, é uma infinidade de coisas. Essa curva natural não existe mais. Só que o nosso corpo ele é capaz de se adaptar até a certa forma. Passou do limite dele, ele começa a se proteger. Como é que isso me protege do cortisol, do excesso de estresse? Chega um momento que ele está lá no alto, que eu falo assim, querido, vamos baixar. Não tem como viver assim, não está fugindo de um animal toda hora. Eu estou pronto para correr, ele não corre. Então vamos baixar. Quando acontece esse declínio, já lá em cima começam as compulsões. Porque o cortisol alto, o resto tudo fica em segundo plano. Testosterona baixa, a pessoa estressada tem libido baixa. Melatonina acaba também com melatonina, o sono começa a piorar, bola de neve. Ansiedade ao extremo, serotonina não consegue ser produzida. Insulina fica prejudicada, ou seja, entra carboidrato, entra açúcar, o corpo não metaboliza, o cérebro não tem a informação, e aí o cérebro fala assim, eu quero energia. E aí, porque eu estou estressado e eu preciso de energia para correr, mas eu não vou correr. E pede mais. E aí começa um problema. Se isto aí não for corrigido, geralmente a pessoa não procura na fase de estresse agudo, porque está tão corrido. Se acontece depois a proteção do corpo em baixar esse hormônio do estresse, o cortisol, aí uma sequência de acontecimentos se tornam comuns. Baixa de energia, a pessoa sem energia quer descontar onde? O que é energia? Carboidrato, é açúcar, que é a energia mais pobre que existe, uma caloria vazia. Eu não tenho mais energia, eu malho, não funciona, paro de academia, começo a ganhar peso, já não dormi bem. E aí eu procuro um médico que me dá um remédio, porque diz que eu estou com depressão, que engorda mais ainda, que tira o meu sono, daqui a pouquinho eu estou com remédio do sono, e aí eu já estou gordo, dele remédio para emagrecer. Aí começa uma sequência que começou simplesmente lá no estresse. Se a gente observasse o cortisol naquele período ali e fizesse algo para melhorar ele, desde fitoterápicos, coisas que tem chá, até meditação ou yoga, qualquer coisa, pensamentos positivos, ou ir à igreja, ou estar com a família, a gente resolvia um problema que depois fica sem solução se não olhar para ele. Porque baixou o cortisol, uma sequência, isso é muito comum nas mulheres. Quem que desconta em alimentação, chora, escreve, são as mulheres. É verdade. Porque a mulher está inserida num estilo de vida estressante que era masculina, né? Demora um pouco para se adaptar ao corpo. A mulher tem que trabalhar, mas ela sente um pouco mais o peso. O corpo dela sente, ela não tem uma testosterona no alto lá e o resto embaixo. Ela tem uma gangorra hormonal que tem períodos que, olha, TPM, eles agem contra a gente, parece, né? É horrível. Então, se a pessoa não corrigir o cortisol, não consegue corrigir a insulina, não consegue emagrecer, e aí entra em remédio, é um causando efeito colateral do outro. Então, a gente pode dizer que, de repente, essa pessoa não é nem considerada, ela não faz porque ela não quer, porque não tem força de vontade, porque é uma preguiçosa. Não, o próprio organismo dela está vivendo algo, o estresse, como você explicou, que está gerando essa necessidade de consumo
do errado, dessa caloria vazia, do açúcar, do doce, do carboidrato qualquer. Se eu conhecer o doce, eu peço o doce. Se eu não conhecer o doce, eu vou pedir outra coisa. Então, já que todo mundo conhece o doce, é uma energia que chega muito rápido, mas logo cai de novo. E aí eu quero mais. Não dá pra ter só prazer na comida, né? Não mais dá, ou menos não isso. tem jeito, né? A vida é cheia de outros prazeres, né? Não dá pra ter prazer em 100% em quase nada, nem com a família, porque tem momentos de briga, né? Sim, então tudo tem que ser dividido. Não tem como, mas o problema ali, claro, é claro que existem aquelas pessoas que são o gordinho safado, né? E daí exagerou, que sabe, não tem estresse, mas quer viver a vida loucamente. Opção pessoal. É uma escolha. Mas é muito comum isso. As pessoas que mais sofrem mesmo, de fato, são aquelas que não tiveram um olhar um pouco mais global num momento chave. Do estresse. Para fechar, uma listinha, não precisa ser muito grande, pequena, dos melhores alimentos e dos piores alimentos. Vamos lá, a listinha, adoro a listinha. Diga lá, vamos começar com os piores, né? Vamos embora detonar já. Um dos piores? Bom, então assim... Sem falar marca. Não, eu me preparei para não falar, porque não tem, na verdade não tem. Vamos pensar, primeiro veneno é refrigerante. Tá, ali no topo. No topo. Não tem nada de bom dentro do refrigerante, a não ser água, que é uma água extremamente ácida, que também bem não nos faz. Qualquer animal na natureza, que ele está com sede, ele toma o quê? Ele vai num riacho, ele quer água, ele não quer refrigerante, e não quer suco também. Então, na sequência dos refrigerantes, os sucos de caixinha, muitos deles também estão ali, ó, pau a pau. Bem ruins. Aí depois, a gente pensa gorduras de má qualidade. Aí sim, as frituras, né? O que eu frito? Eu frito carboidrato. Então, a fritura não é um problema se eu fritasse com óleo de coco, por exemplo. Eu já perco, já seria bem diferente, que eu vou falar nos bons alimentos, né? Tá? Então, gordura de má qualidade. Refinados, farinha branca e açúcar, quase a mesma coisa. A quantidade de açúcar que ela gera no nosso sangue em um curto período de tempo é muito alta. Então, basicamente, esses são os piores. É claro que tem muita coisa ruim, mas o que a gente exclui aí? Biscoito entra aí, o pão entra aí, as massas entram aí, muita coisa, né? Aí eles me perguntam, pô, doutor Vitor, não precisa me chamar de doutor, Vitor, mas então não sobrou nada. Claro que sobra. Sobra tudo que o ser humano sempre teve. O que existe na natureza sem necessitar do preparo meu industrializado. Não precisa só comer isso, mas isso tem que ser o principal, o que mais entra. Podemos fazer pão em casa. Pode fazer pão em casa também. Pode fazer um pão de melhor qualidade em casa. Sabendo o que vai colocar. Não é um excelente alimento, mas é melhor, porque vai exigir trabalho nosso. Não vamos fazer todo dia, toda hora, né? E aí eu sei exatamente o que tem ali dentro. Mas tem muita coisa. Poluentes, e aí tem alimento poluído, né? O peixe que era pescado, que agora é criado. Tem os peixes que são pescados em rios muito próximos da cidade, estão poluídos com mercúrio, com chumbo. Nossa, isso é sério. A vida está inóspita, né? Assusta um pouco. Mas vamos buscar as coisas naturais. Se é peixe, que seja um peixe pescado mesmo, de preferência no mar. Conversar, então, também com enfim, com a pessoa, quando você compra. Claro. Você vai num restaurante, a gente sabe, quando a gente mastiga, a gente já sente, né? Isso também é interessante, né? Só no sabor a gente já sabe diferenciar. Sem dúvida. E os bons, vai? Então, os bons, né? Quais são esses aí? Os bons eu vou orientar, na verdade, assim, hábitos. Para trocar fica mais fácil. Tá bom. Primeiro, troca os seus óleos pelo óleo de coco extra virgem, óleo de fritura. Tá? Mas o azeite não pode, azeite sim para temperar, é excelente. Saladinha e tal. Isso aí. Então troca os seus óleos pelo óleo de coco extra virgem. Tá. Até a banha de porco, eventualmente, pode até ser melhor que os óleos, tá? Numa quantidade adequada para não engordar a pessoa. Perfeito. Segundo, troca os seus açúcares e adoçantes, esses edulcorantes artificiais são umas verdadeiras bombas, pela estévia, talmatina ou xilitol. Terceiro, tá com sede? Toma água. Tá com fome? Come a fruta ou come alimento. Eu não posso botar caloria na minha água porque eu estou engordando à toa, estou botando açúcar à toa para dentro do meu corpo. Posso comer um suco, tomar um suco eventualmente? Pode, mas o que tem que entrar mais é água. Não é suco, não é chá, dá para entrar isso aí. Então tem um cuidado, principalmente os sucos industrializados. Refrigerante nem se fala, né? Então tá com sede, é água. E, eventualmente um suco dos melhores sucos de limão. O resto eu não tomaria. Como suco, comeria a fruta. Exatamente. Por quê? Mastigação, tira a minha fome
a caloria entra e as fibras da fruta entram, não me intoxicam com aquele açúcar da fruta que é deletério. Porque no suco só fica o açúcar. Só o açúcar. Depois disso aí, faça a sua comida preferencialmente em casa. Ah, mas eu não consigo comer na rua, tá? Então, assim, aquilo congelado não é a mesma coisa. Então, para quem tem essa possibilidade de fazer em casa, procure, porque eu sei tudo que vai entrar na minha alimentação. Tá. Ingira proteína em momentos adequados e necessários. Se eu fizer um lanche da tarde, um da manhã, de manhã eu como carboidrato, que é o pão, de tarde o carboidrato, que é o pão, de noite uma sopinha para não engordar. Tá que vem de um legume carboidrato. Fora essas sopinhas prontas. Meu Deus. Então, o que falta no meu dia ali? É óbvio que vai faltar proteína. Eu vou perder qualidade de pele, de músculo, de ossos, eu vou perder a base da minha sustentação. Porque ele está sempre se renovando. Então procure inserir isso aí e sempre que for comer, vou comer um carboidrato, associe a uma proteína, melhora, diminui a velocidade de absorção. Vou comer uma gordura, associe com uma proteína. Seria interessante, não é toda hora comer proteína, mas é que a proteína é difícil. O que é uma proteína no meio da tarde? É pão. É verdade. Mas tem um presuntinho ali, pô. Não, é difícil mesmo. Você fala, pô, que proteína? Pegar um bifinho, faz um bifinho ali no meio da tarde. É difícil, né? Então aí entram, claro, que as suplementações têm para nos auxiliar, né? Também existe isso. A gente tem que ser a favor, realmente, porque hoje fica quase impossível a gente ter uma vida plena, trabalhando, tá? Se não tiver um auxílio ali, uma ponte, olha, não vai dar tempo de eu comer de tarde aqui, né? Tem que ter uma coisa que te leve, né? Dá alguma coisa boa. Né? Os suplementos nesse caso são bacanas. Assim, são bacanas. A vida, assim, o suplemento para todo mundo que tem condição e possibilidade, o suplemento, procura se informar sobre isso. Não só suplemento de proteína e tal, mas suplementos como um todo. Né? A gente tem minerais, vitaminas, antioxidantes que são muito escassos em algumas regiões ou em alguns países. Sem esses nutrientes, o corpo não funciona adequadamente. É verdade. Só posso agradecer. Que aula, que maravilhoso, muito obrigada. Vitor, então, Vitor Sorrentino, ele disse que a gente não precisava chamar ele de doutor, mas, assim, só tem que agradecer muito mesmo. Parabéns pelo livro. Gente, isso aqui é fantástico, o livro é muito legal. A gente estava conversando antes da entrevista sobre rótulos, né? Que os profissionais hoje, quando se expõem um pouquinho mais, cada um na sua área, acabam ganhando rótulos, né? De alguns de radicais, outros de o jeito que fala e tal. E na área de quem apresenta também, vocês sabem disso. Então eu acho que é importante, e para isso a gente tem Você Bonita, e por isso eu converso com a minha equipe, hoje foi o Juju, né, quem produziu aqui a nossa entrevista, de levar informação. Quanto mais informação você tiver, quanto mais esclarecimento de um assunto você tiver, mais bem preparado você estará. Faça a sua escolha. Você ouviu a aula, você ganhou esse conhecimento. Eu não sou médica, quem está me assistindo aqui também não é médico, que não estudou tudo isso, mas que encontra no livro, numa entrevista, a possibilidade de entender coisas que não entendemos porque não fomos formados naquela profissão. Então eu só posso te agradecer por todas as informações, né, a maneira como você coloca. Eu tenho certeza que o público de casa gostou muito. E que quando você estiver em São Paulo, que eu sei que você também não mora em São Paulo, né? Você fica um pouco aqui, um pouco lá, né? Sim, você é do Porto Sul. Alegre, atendo lá e aqui. E quando você estiver em São Paulo, então, puder nos receber, vai ser sempre um prazer ouvir, né? Também, as suas novidades. Como é que eu vou te receber na clínica? Podemos marcar, porque eu quero aprender sempre mais. A sua consulta é de 1h30, comigo vai ser de 3 horas, porque eu vou entrevistar, né? Eu vou querer saber muito mais, porque, gente, isso é um universo muito incrível. Vamos pensar em saúde de uma maneira, assim, mais próxima, né? Mais adequada do que eu acho que a gente pensa. Sempre esse lance de ficar criando conceitos. Poxa, deixar isso pra lá. Não é verdade? Não tem que criar conceito, não tem que rotular nada. Vamos ouvir informação e aí vamos aceitar e levar pra nossa vida ou não. A gente só tem que fazer escolha. É só isso que eu acho que cada um aí fica como realmente no final das contas. Aprendi ou não quero me interessar por isso. Hoje não me interessa. Tá bom, é a sua escolha. Né? É o que eu digo. Eu não posso ser cético acerca daquilo que eu desconheço. Então, eu conheço, eu posso falar. Isso eu não quero, não gostei,
E eu não concordo. Eu não concordo. Agora, eu não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Tá certo, é Não dá. verdade. Obrigada, muito, Nada. muito, muito obrigada. Obrigado a vocês. Quem quiser pode mandar pergunta em um outro momento. A gente vai fazer uma entrevista com as perguntas que chegarem, sempre, porque é uma simpatia. Agora eu vou fechar a nossa entrevista pedindo Dedicatória, né? um autógrafo do Dr. Vitor Sorrentino. Vou guardar o livro para sempre, porque assim, isso aqui é pro resto da vida. Então vamos lá. Eu Tem aí. preciso da caneta, A caneta né, gente? dele tá aí. Tá Aqui. aí. Muito Um obrigada. prazer. E ó, Um prazer. beijo para todo mundo. Beijo. Muito obrigada mais uma vez, Vitor Sorrentino, por ter nos recebido com tanto carinho, né, por ter dedicado aí seu tempo a essa entrevista. Confesso para vocês, me preparei muito para a entrevista e eu queria parar mais. Eu ia perguntar ainda muita coisa, mas a gente ficou um tempão. Eu acho que muitos assuntos foram esclarecidos, muitos assuntos com a opinião, com a visão desse médico. E a gente espera aqui, quando estiver em São Paulo, vamos fazer mais uma entrevista. A gente adorou bater um papo com você. Agora, para você de casa que quiser segui-lo e ter mais informações, ele tem um Insta que, inclusive, ele posta um monte de coisa que é bem legal. @Dr. Victor Sorrentino. O doutor é abreviado, Victor com C, né, no meio, Victor Sorrentino, tudo junto. Obrigada mesmo. Foi uma grande entrevista e se a gente tiver oportunidade, vamos exibir novamente. Um beijo, até a próxima.